Todo ano que vira, eu gosto de trazer um top ETFs para vocês olharem para o ano. Então, no caso agora, eu separei 5 ETFs que eu vou ficar muito de olho nesse ano de 2023. Eu vou trazer aqui o porquê eu acredito que eles podem ter um potencial grande de valorização nesse ano, as expectativas para cada um deles e talvez vocês conheçam novos ETFs aí para vocês estudarem e eventualmente, se gostarem, colocarem na carteira de vocês. Lembrando sempre para tomarem cuidado, tá? Não vão comprando qualquer coisa que vocês veem pela frente. Você tem que entender se vale a pena para o seu risco, para o seu retorno, para o seu objetivo que você quer correr na Bolsa Americana. Sem enrolação nenhuma, já vamos para o primeiro ETF, que é o ARKF. Esse é um ETF de gestão ativa da ARK Investment, que é uma das casas de gestão mais legais que eu já vi. E eles basicamente investem em fintechs do mundo inteiro. Não precisam ser bancos necessariamente, mas qualquer produto ou serviço que tenha potencial de mudar a maneira como o setor financeiro funciona, usando tecnologia. Esse ETF ele pega empresas com vários níveis de market cap e de vários tipos, como pagamentos móveis, carteiras digitais, empréstimos P2P e até empresas envolvidas com tecnologias da blockchain. As fintechs elas explodiram de investimento no ano de 2021, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, né? Ela mais do que dobrou de 2020 para 2021, ou seja, muita gente levou dinheiro para esse setor. Mas agora vocês podem ver que até o momento de 2022 que a gente teve esse dado atualizado, ele teve uma pequena queda. Isso por conta da economia em si, juros um pouco mais altos, inflação também, então deu uma segurada no setor, mas isso não quer dizer que ele não vai se expandir no longo prazo. A expectativa é que ele venha crescer 25% ao ano de 2022 a 2027. É bastante coisa e tem que ser levado em consideração. E é um ETF que tem o potencial de se valorizar em 2023, principalmente se o Fed começar a reverter, a baixar, as taxas de juros lá nos Estados Unidos, porque isso vai fazer de novo levar dinheiro para esse tipo de nicho. Aqui vocês podem ver um pouquinho da distribuição que ele tem ali internamente. Vocês podem ver que 87% está nos Estados Unidos e 66% na parte de tecnologia. Aqui na parte das empresas vocês podem ver Shopify com maior percentual, a Block, que é a antiga Square, e a gente tem o caso aqui do Mercado Livre. Aí você deve se perguntar, pô, Léo, mas Mercado Livre e Shopify não são fintechs. Elas são consideradas empresas de pagamentos também, tá? Porque o Mercado Livre, por exemplo, tem o Mercado Pago e o Shopify também tem uma plataforma de pagamentos. Então é considerado e aí você consegue colocar aqui dentro dessa carteira. E são ativos bons, tá? O Shopify é um pouco mais arriscado, mas muito legal. Aqui vocês podem ver um pouquinho do dividend yield do ETF, de 0,44% e 31 empresas que compõem hoje o ETF como um todo. E só por via de curiosidade, a taxa de administração dele é de 0,75% ao ano. Como é um ETF de gestão passiva, ou seja, ele está ativamente ali movimentando os ativos, ele tem normalmente um custo um pouco mais alto, porque as operações também custam mais alto para o fundo de investimento que está atrelado a esse ETF em si. Então, por isso que eles repassam um pouco a taxa de administração um pouco mais elevada do que o normal. Aqui vocês podem ver um pouquinho da negociação dela na Bolsa de Valores, né? Então, você pode ver que teve o IPO em 2019, teve uma grande subida, mais de 200%, e depois uma grande queda aí de 70%. Isso mostrando possivelmente uma grande oportunidade de você começar a comprar esse ETF pensando no longo prazo, se você gosta de fintech e gosta de correr risco. E o segundo ETF que eu estou muito de olho para 2023 e principalmente para o longo prazo é o ETF CIBR. Esse é um ETF de gestão ativa também da First Trust, que investe em empresas de cybersecurity ou segurança da informação. São empresas que fazem o desenvolvimento de softwares que impedem ataque hackers, principalmente em sites, nuvem, tudo que está relacionado. A Microsoft, por exemplo, armazena milhares de dados na sua nuvem, o Azure, e ela precisa sim de uma segurança ali por trás, porque imagina se vaza todos os dados que ela armazena. Então ela sim contrata empresas como cybersecurity para colocar uma segurança em cima dos dados que são armazenados. Esse ETF ele pega empresas que atuam na construção, implementação e gerenciamento de protocolos de seguranças aplicados a redes públicas e também privadas. Esse mercado foi avaliado em 180 bi de dólar em 2021 e é esperado que até 2028 ele esteja valendo 372 bilhões de dólares. Em 2021, a Microsoft ela anunciou em uma reunião com Joe Biden que investiria 20 bi de dólar em segurança cibernética. Em 2022, o Google também comprou a empresa cybersecurity Mandiant por 5,4 bi de dólar. A aquisição
aquisição ela teve o objetivo de aprimorar a segurança do Google Cloud. Esse é o principal motivo que faz com que esse ETF tenha grande potencial de valorização nos próximos anos. A procura por esse tipo de serviço está alto em todas as empresas. Aqui você pode ver um pouquinho da distribuição que ele tem ali internamente, 86% nos Estados Unidos. Você pode ver aqui que as principais empresas são a Broadcom e a Cisco, que são empresas enormes, tá? Gigantescas. A Fortinet, que é uma empresa muito legal, e várias outras. Então é muito bom que você se expõe de uma forma geral nesse setor e ganha com longo prazo. O dividend yield dele é baixíssimo porque ele foca em empresas de crescimento. Então você pode ver que o dividendo é de 0,06, é basicamente nulo, tá? Ele é um ETF realmente mais arriscado e tem quase 40 ativos dentro do portfólio. A taxa de administração dele é de 0,6% ao ano. E aqui você pode ver um pouquinho da valorização dele na bolsa. Ele sempre foi um ETF que subiu bastante e caiu desde o seu topo agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 32%. Mas sim, tem muito potencial para o longo prazo. Duas informações rápidas, a gente encerrou as vagas muito rápidas das nossas carteiras recomendadas internacionais. Provavelmente a gente volta a abrir daqui a alguns meses, mas se você quiser ficar informado, a gente tem uma newsletter gratuita, que é só você se inscrever clicando no link aqui embaixo. Você vai receber toda segunda-feira várias notícias só do mercado americano e lá a gente também vai falar sobre novidades de um próximo lançamento das nossas carteiras recomendadas, abertura de vagas em si. Agora vamos para o terceiro ETF, que também tem muito potencial, que é o SOXX, ou mais famoso SOX. Esse é um ETF de gestão passiva da BlackRock, que investe basicamente em empresas de semicondutores. Ele vai seguir um índice chamado ICE Semiconductor Index, que pega os 30 maiores empresas aí de semicondutores dos Estados Unidos por market cap. Essas empresas são tanto de design, fabricação e distribuição de semicondutor. A gente sabe que cada vez mais a demanda por semicondutores aumenta. Isso porque a gente tem carros cada vez mais tecnológicos que precisam cada vez mais de chips, cada vez mais eletrônicos na nossa casa que também precisam mais de chip. Celulares também vão precisar cada vez mais. Então é um setor muito buscado e com certeza vai aumentar cada vez mais ao longo do tempo. Aqui vocês podem ter uma noção da quantidade de valor financeiro transacionado no setor de semicondutor. E você pode ver isso aqui mensalmente e vem aumentando muito desde 2012, né? Sempre uma constância aí de novos aumentos de faturamentos cada vez maiores. A expectativa é que esse setor venha a crescer a um CAG, né, de 6,6% ao ano de 2022 a 2030. E essa aqui é um pouquinho das perspectivas de crescimento para esse setor no longo prazo até 2030, ano a ano. Carros elétricos são uma grande tendência para 2023 e eles vão acabar beneficiando também a procura e demanda por semicondutor. Empresas como BMW, Audi, Volvo, Mercedes e várias outras cada vez mais vendem esse tipo de veículo. Aqui vocês podem ver um pouquinho da distribuição desse ETF, 90% nos Estados Unidos, e as principais empresas, né? Broadcom, a Texas, que é muito boa também, Nvidia, a gente tem outras aqui muito interessantes e algumas outras bem focadas nos Estados Unidos em si, né? A gente tem um percentual pequeno aqui no Taiwan, que é a maior empresa que a gente tem hoje, que está lá, sediada perto da China, ali em Taiwan, que é a Taiwan Semicondutor. Hoje é a maior do mundo e eles têm um percentual pequeno, mas tem aqui dentro desse ETF. Aqui você tem o dividendo yield dele, que também não é muito elevado, 1,01%. E tem atualmente 31 empresas dentro do portfólio. A taxa de administração dele é de 0,35% ao ano. E aqui vocês podem ver um pouquinho da valorização desse ETF, né? Ele existe há muito tempo e desde ali de 2010 só foi subida, trazendo quase 1000% de valorização. E agora, desde o seu topo, ele basicamente caiu aí 25%. E já está tendo uma recuperada, tá? Vocês podem ver aqui que desde outubro de 2022 ele já subiu 22%. Agora vamos para o quarto brabíssimo ETF, que é o TLT. Esse não podia faltar aqui. Esse é um ETF famoso da BlackRock, que segue um índice do Tesouro Americano. É como se fosse o Tesouro Direto aqui no Brasil, só que dos Estados Unidos. E ele preza pegar títulos com vencimento de 20 anos. É legal comentar para vocês que esse ETF ele tem uma valorização inversa ao aumento de taxa de juros. Ou seja, esse ETF ele tende a subir, ganhar dinheiro quando a taxa de juros está baixa ou abaixando. Então, o contrário do que a gente está vendo no mercado hoje. Nessa imagem fica muito claro. A gente pega aqui a taxa de juros de 20 anos nos Estados Unidos e o TLT, a valorização dele. Então, você vê que quando a taxa de juros vai aumentando, ele vai perdendo valor na bolsa de valores, o que faz com que a gente fique mais propício a poder comprar ele mais barato
porque quando esse taxa de juros começar a cair, que em algum momento vai acontecer, esse ETF ele vai voltar a subir, que é o movimento contrário. E aqui dentro desse ETF vocês podem ver como funciona a compra dos títulos, né? Vocês podem ver que tem vários vencimentos diferentes, com várias taxas de pagamentos diferentes, 3%, 1,8%, 3%, vencimentos para 2048, 2050. Então realmente ele pega a curva de juros que a gente fala, a taxa de juros de longo prazo, que tem uma certa forma uma volatilidade maior do que você comprar a taxa de juros, por exemplo, agora para um ano. A taxa de administração dele atual é de 0,15% ao ano, relativamente baixa, tá? O que eu queria mostrar para vocês e explicar o contexto do porquê eu acho que esse ETF é um dos melhores atualmente para você comprar, principalmente para longo prazo, porque ele vai voltar a subir, não tem como, é renda fixa americana, é o ativo mais seguro do mundo, né? Então ele basicamente compra esses ativos. Vocês podem ver aqui que no ano de 2019 e 2020, quando o Fed abaixou a taxa de juros dos Estados Unidos para quase zero, né, basicamente esse ETF ele ganhou muito dinheiro. E aconteceu ao contrário quando eles começaram a aumentar a taxa de juros, né? Esse ETF perdeu 30%, 40%. É muito difícil isso acontecer num ETF de renda fixa americana. Então ele está lá embaixo e com certeza ele vai começar a voltar ao longo do tempo assim que o Fed começar a movimentar as taxas de juros para baixo lá nos Estados Unidos. Importante citar aqui que o mercado ele sempre vai se antecipar. Então não espere, se você gostou desse ETF, né? Não espere para comprar ele só quando começar a taxa de juros a cair, não, porque o mercado se antecipa. Então é bem possível que ele volte a subir antes mesmo de algum movimento do Fed acontecer. Agora vamos para o quinto e último e não menos importante ETF para você ficar de olho em 2023 e longo prazo, é o URNM. Esse é um ETF de gestão ativa, tá? Da Sprott, que investe em empresas e ativos relacionados a urânio. Esse ETF ele investe em empresas que atuam na mineração, exploração, desenvolvimento e produção do urânio. E além disso, empresas que armazenam o próprio urânio fisicamente ou recebem royalties relacionados a urânio. É legal comentar que o urânio ele é baseado 100% na demanda e oferta do produto, da commodity em si. E o interessante é que os ciclos deles, né, de alta e baixa do urânio em si, ele é um pouco mais longo, né? Então demora muito para ele subir e também demora muito para ele cair. Diferente de uma commodity normal que a gente vê de petróleo, por exemplo, que normalmente tem esse ciclo um pouco mais curto. Aqui vocês podem ver exatamente o que eu estava falando do ciclo do urânio. Vocês podem ver que a longo prazo, né, ele tende a subir, né, e demora muito tempo para isso acontecer e também demora muito tempo para ele cair e depois começar a voltar. E que a gente pode ver que em novembro de 2022 ele tá com uma tendência de estar no ciclo, entrando no ciclo de alta em si e permanecer aí pelo menos por 1-2 anos. Então pode ser que a galera que comece a se posicionar nesse tipo de ETF comece a pegar esse ciclo de alta agora. O que a gente pode perceber é que cada vez mais os países eles estão adotando metas ESG. O Parlamento Europeu recentemente anunciou que a energia nuclear ela também pode ser considerada uma energia verde. E a própria Alemanha, que também era um dos países que mais criticavam esse tipo de energia nuclear em si, né, ela desistiu do plano de desativar todas as usinas nucleares até o fim de 2022, permitindo funcionamento até abril de 2023. E esse gráfico ele é muito legal, que mostra realmente que a demanda por urânio tem sido superior ao que realmente eles conseguem ofertar. Então aqui você pode ver que até 2018 a gente tinha mais urânio do que estavam procurando. A partir de 2019 e 2020 o negócio ficou pior, né? Foi cada vez mais demanda para menos urânio no mercado. Isso faz com que o preço do urânio fique cada vez mais caro e escasso. E o legal desse ETF é que a gestora que cuida dele está armazenando cada vez mais urânio físico, tá? Eles estão segurando o urânio mesmo. Isso deixa uma menor quantidade de urânio circulando no mercado, consequentemente, sua valorização também do preço. O urânio acaba sendo uma forma mais eficiente de geração de energia, é barata e a demanda está crescendo muito frente à oferta. Aqui você pode ver um pouquinho da distribuição desse ETF em si. Então você pode ver que quase 60% está no Canadá, que é um dos países que mais mineram a parte de urânio, por isso que o Canadá tem uma representatividade bem alta. E você pode ver que a Cameco aqui está dentro desse ETF com 14%, que é uma das empresas mais famosas e maiores nesse setor de mineração de urânio. A taxa de administração desse ETF de urânio ele é bem alto, bem acima do que normalmente a gente costuma ver, 0,85%. Isso porque eles devem ter altos custos aí de armazenagem do urânio próprio e também das compras desses ativos que devem ser mais caros e em outras bolsas, né, que custam também essa taxa de transação de diferença da moeda do fundo para moeda aonde está sendo negociada essa ação em outra bolsa de valores. E aqui vocês podem ver um pouquinho da valorização dele ao longo do tempo, né? Desde 2019 chegou a subir aí no seu máximo 280%
e desde o seu topo ele chegou a cair 30% até o momento. Parece que ele deu uma estabilizada, né? É um ETF bem arriscado, isso é importante citar aqui para vocês, porque depende muito da demanda, da oferta. Se em algum momento encontrarem muita oferta, esse ETF ele vai despencar, e pelo contrário também, se cada vez mais a demanda aumentar, esse ETF tende a valorizar cada vez mais. Então fica aí para vocês estudarem. E gostaram desses 5 ETFs? Eu tentei trazer ETFs um pouco diferentes para vocês estudarem, pensarem, imaginarem. Se você gostou, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e o comentário de qual desses ETFs você mais gostou. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!